Peço encarecidamente para pesquisadores ufólogos que estejam me vendo, tem pessoas que estão tentando chutar quem vazou o material. Eu peço para isso não seja feito. Porque vocês vão chutar nomes, você não sabe se é ou se não é, mas independente disso, pode prejudicar as pessoas e as pessoas vão ser assediadas, sendo ou não sendo. Então, tipo assim, eu vou pedir para, por favor, não fiquem tentando chutar como é que esse material chegou na nossa mão. É uma fonte anônima e eu peço para isso ser respeitado. E aí a gente chega nesse material aí, eu vou pedir para manter ainda na tela. E aí que tá, eu conversei com o Thiago Tiquete, que hoje está cuidando da... Grande Tiquete. Que hoje está, inclusive, mandou um abraço pro Sacane, acompanha teu conteúdo. Grande Cat, tamo junto. Kit Kat. Ele falou, cara, eu perguntei pra ele, mano, vocês têm negativos? Porque a gente recebeu negativo. A gente tem negativo. E a minha preocupação foi, mano, isso aqui é inédito? Isso aqui não é? Ele poderia ter só me ignorado. Ele foi super gentil e falou, Andrei, tá aqui o acervo que a gente tem, não temos negativo. O máximo que a gente tem são fotos de negativos. Entendi. De pessoas que colocaram negativo em algum lugar e tiraram uma foto para falar do que é. Certo. E aí vocês estão vendo pela primeira vez... Olha aí, olha a fita, ó. Quem disse que ela não existia? Olha aí, ó. Ó, deixa eu dar um zoom nela aí, quer ver? Peraí. Isso é um negativo. É meio escroto, né? Olha aí, ó. A gente não foca nela. Põe ali. Aí. Tá meio borrado, hein? Tira esse... Muda o foco aí, meu. Outro lado, não tá focando. Foca medidas. Aí. Aê! Foca aí. Olha aí que demais, ó, galera. A gente recebeu 6 sequências de negativos. Só para ter um pouco de cuidado aqui. E eu revelei esses negativos para mostrar para vocês. Se vocês quiserem dar uma olhada. Só vou pedir para não tirarem do... Isso é uma parada que nunca aparece, esses negativos de foto, de não sei o que. Possível esse material. Que demais, hein? Que assim, o fruto do nosso trabalho e um pouco de sorte, a gente conseguiu acesso a esse material inédito. Que agora a pergunta que não quer calar é o seguinte: como que você conseguiu revelar esse negativo hoje? Consegui através. Porque hoje, pô. Não, e eu falo assim, hoje é difícil ter um laboratório, né? Analógico. Eu explico como a gente chegou nas filmes. Cara, o episódio número 13, ele é ele é uma história de jornalismo ainda. investigativo. Pô, eu tô ouvindo o 13 ainda, cara. Cara, lá no final é muito da hora. Você tem que ter construído de uma maneira que tenha adrenalina. É muito legal. Cara. E aqui você tem as revelações do material. Então você vê que tem umas que são um pouco diferentes, que a gente acredita que seja de outro encontro. Mas assim, as fotos, como eu falei no podcast, eu explico. Não vai provar que seres extraterrestres existem ou não existem. O debate não é esse. O debate é, isso aqui é um registro histórico. Sim. Né? Que a gente acredita ser da FAB. E aí a gente, como a gente está falando de jornalismo... Cara, conseguir esse material da FAB é difícil, viu, velho? Os caras são chatos pra caralho. Com fonte e como é que a gente consegue fazer alegações extraordinárias, né? E aí, como é que a gente consegue alegar que esse material é legítimo? Para além da nossa fonte, né? Para não ficar só a garantia sou Joe. O que eu fiz? Eu fui tentar descobrir onde que era esse encontro. E aí se vocês forem ver... tá. Aonde foi feita a foto? Aonde foi feita a foto. Porque não tem lugar nenhum indicando. E aí eu vou pedir pro Cris dar uma focada aqui. Eu vou até deixar ele deitadinho assim. Ó. Olha esse objeto. Porque era assim que eles iam. Era assim que eles vinham, mas não só isso, né? Eles tinham que passar por todo um processo, porque a luminosidade era tão pouca, então são filmes ultra sensíveis. Então ele voava assim, de pezinho? Não. A gente tem os dois. A gente tem ele em pé e deitado. Caraca. E as pessoas ficaram com muita dúvida. Pô, será que o cara girou a foto? Gente, não tinha selfie nessa época, pelo amor de Deus. Não tinha câmera deitada dessa forma, nesse sentido. Provavelmente o objeto girou. Agora, eu vou pedir pro Cris colocar a outra imagem ali que tá mostrando ali da UFO. Tá, porque ele de pezinho aqui, ó. É esse documento. Essa foto. Essa aí é isso. Tá. É isso que a gente consegue comprovar, que isso aqui é um vazamento legítimo. Entendi. Isso, a gente está com o negativo original. A gente está com o negativo original dessa foto. Mas eles aqui não receberam isso. Eles receberam o quê? Receberam de outra fonte. E aí que tá. A gente não chega... A revista UFO não dá a fonte deles também. Então a gente está trabalhando com 2 fontes diferentes, provavelmente. Então deve ter mais gente. Então...
Aí que tá. Porque esse 2 já... Porque a gente acredita que... Essa aqui com o Baco é foda. Pô, e esse sigilo todo... Essa aqui com o Baco Então, é o que eu demais. queria de você, Sacana, é o seguinte. O Ivan, ele já fez isso no Projeto Humanos. Ele falou, Andrei, se a gente conseguisse ver as estrelas, a gente consegue reconhecer Ó, localização. o local, e o tempo, talvez até o horário. Só que... Pelas efemérides da Marinha. Então, realmente vai precisar de uma análise muito técnica. Isso aqui é o Baco, ó, que demais, ó. E olha que legal, alguém provavelmente fez um círculo aí, talvez Círculo. com... Claro. Provavelmente a indicação do tipo, isso não é uma estrela, isso eram os É um objetos objeto, cara. Que doideira, hein? E na água, em cima da água. em cima da água. Que demais, cara. Mas olha uma coisa interessante. Eu gosto do Essas Sacane, fotos velho. aí, tem 2 frames que a gente conseguiu, que eles são um pouco diferentes de todos esses. É aquele cara que a gente tava conversando. Mas Ele tem coisa que a... a gente não sabe se é estrela. Ele tem a gente não crença sabe se é dele. objeto, a gente não sabe se é algum tipo de defeito. Mas ele não se abre pra conhecimento, Você não velho. recebeu informação nenhuma, você recebeu só material. Aqui, ó. Tá aqui. Então a gente teve que... Entendi. E aí o que acontece? Olha o que está escrito na legenda aqui da TV. O que ele está indicando na legenda? Ó, você fala aqui, OVNI sobre Bahia do Sol, Pará, é isso? Não, esse é o de baixo, o do lado. Fotograma de um filme Super 8 sobre Colares, Pará, 1977. Isso é um fotograma de Super 8. Ah, tá. Olha essas 2 imagens aqui. Elas vêm juntas assim. Elas são assim. O que parece essa imagem? De tradução na água? Parece que está mergulhando na água. A gente não sabe se é isso mesmo e eu não fiz essa ligação no podcast. Que dá impressão. Mostra pra nós aí, caralho. Sim, a água tá ali, ué. Parece. Parece que... Se isso for real, aí, Cris, dá uma moral aqui pra gente. Bora lá. Dá pra ver alguma coisinha. Ele parece que ele tá... Peraí, de novo. Parece que Dá é. pra ver que tem uns risquinhos. O da esquerda não tá e o da direita tá entrando na água. Seria isso, O vídeo né? vai dar depois. É tipo o reflexo dele na água. Você não viu o vídeo, né? Eu não vi ainda. Não, eu vi um pedaço correndo aqui pra gente fazer a capa. Mas eu não vi com detalhe, não. Então eu vou pedir pra ser colocado o vídeo, tá nos achados aí. Mas, Andrei, uma questão assim, as pessoas têm esse medo de mostrar quem são, as pessoas que são detentores desse material, medo de represárias, de... Então, a gente tem que dividir as possibilidades e aí a gente entra no terreno pantanoso das especulações. Que é, tem pessoas que podem ter guardado como um acervo pessoal, que eu acredito que rolou aqui. Eu acredito que esse material é do Flávio Costa, Certo. que a aeronáutica confiscou os filmes e confiscou vários desses materiais. Então, eu acredito que existam cópias que estão rodando por aí. Rodando entre aspas, estão guardadas, né? E tem a possibilidade da aeronáutica ainda ter algum material desse. O papo que rola é, toda vez que a gente pergunta a lei de acesso à informação para a aeronáutica, ela fala, tudo de OVNI já foi liberado. Algumas pessoas falam que tem coisa confidencial que eles deram um somebody love lá para não revelar, que já teria passado na época 50 anos. Mas eles meio que tiraram e colocaram de novo para dar um novo tempo. Essa alegação eu não sei se é real. É esse vídeo aqui, né? É esse vídeo aí. Vamos mostrar aqui o vídeo bonitinho. Vamos ver o vídeo. A fita aí, gente. A fita, ó. E senta ali o dedo no fita like mostra aí, tudo. galera. Senta o dedo no Vai like. estar o nosso áudio também enquanto a gente... Isso, E, não, pode pôr, posso ir comentando. Senta o dedo no like aí também. Se vocês não deram like, dá like pro pai aí. Faz mal a ninguém. Vambora. Em 1977, vários ribeirinhos que moravam no interior do estado do Pará afirmavam que estavam sendo atacados por aparelhos estranhos durante a noite. Isso aí é a tal da Operação Prato. Os objetos eram iluminados e possuíam uma natureza desconhecida. Era dito que tinham a capacidade de atingir as pessoas com um foco de luz que geravam marcas. Os atingidos acreditavam que esses objetos sugavam o sangue pelo principal sintoma depois desses encontros ser descrito como fraqueza. A aeronáutica atendeu o Faz chamado sentido. de populações que estavam em pânico. Uma operação secreta foi executada no interior amazônico a fim de descobrir o que eram esses aparelhos. 20 anos Foi bem depois, secreta mesmo, todo mundo sabe dessa revelada, porra. A Operação Prato decide revelar tudo o que presenciaram. A questão ufológica, a pessoa já tem conhecimento dos casos acontecendo. Esse cara se matou, tá? Esse maluco aí se matou, velho. De norte, no sentido norte-sul, na nossa direção, médio ao sul. Eles fizeram um vídeo editado. Tá? E realmente, quando chegou, sei lá, se deteve e fez um círculo em torno. Depois foi embora. Mas quando nós estamos conversando isso, um deles disse: olha aqui, em cima. Olha para cima. Nós olhamos.
Aí o herói brasileiro tremeu nas calças, porque eu olhei e tinha um troço enorme em cima da gente, um disco preto, escuro, parado em cima da gente. Não estava mais de 150 metros de altura. 50 anos sem a resposta de um agressor que talvez nunca pudesse ser pego, e com muito material perdido ou destruído depois de tanto tempo. Existem fotos desses aparelhos produzidas pelos militares da Operação Prato, mas muitos céticos debatem se poderiam confiar nessas fotos sem termos acesso aos negativos da época. Até agora. Em 2024, produzimos uma série em podcast de storytelling para a Globo sobre o caso que ficou conhecido como Operação Prato. Após muitos desafios, sendo o maior deles a distância que separava os eventos citados, conseguimos achar algo inédito desse caso. Nosso trabalho chegou ao que foram produzidos pela Operação Prato de fotografias que foram identificadas no acervo de uma fonte anônima. Os malucos foram lá, velho. E teve acesso a esse material. Caralho. Depois de quase 50 anos, eles estão prejudicados pelo tempo. Mas mesmo com muitos ruídos em sua revelação, tivemos a oportunidade de restaurar digitalmente as imagens e fazer algo a mais. Evidências apontam que esse registro é um fotograma de um filme em Super 8 e com ele em mãos tivemos a oportunidade de reproduzir artisticamente esse filme, que retrata o que era frequentemente testemunhado pelos agentes da aeronáutica. Essa é a reprodução de um desses encontros. Pô, que maneiro que eles fizeram isso, tá? Irado, velho. Irado. São estrelas, mas é pela reprodução artística, não são as estrelas que estão na foto. Entendi. Tô reproduzir a cena mesmo, como é que seria esse tipo de cena. E seria ele entrando, né? Pedir pra ela reproduzir. Excelente. Pode ser qualquer coisa. Mas se você tiver conhecimento de arquivos, fotos ou vídeos da Operação Prato ou outros casos, entre em contato com a gente em contato@paratopia.com.br. Vou mandar pra vocês, hein? Eu vou encaminhar tudo. Space Today. Alguns mandaram pra mim. Eu falei, é pra mandar pra ele. Quem disse que não aparece, Biruleibe? Caralho, o nego tá filmando 500 milhões de coisas nos Estados Unidos, aparece sim, velho. Justamente por isso, mano. As pessoas precisam de um canal. A diferença é, depois que se contata essas coisas, é possível você conseguir expor esse tipo de conteúdo, ou ele é rapidamente removido e apagado quando o negócio é sério mesmo. Será que rapidamente não é removido? Não, tira essa porra do agora, pum, some. Não sei. Alguma coisa nesse sentido, a gente promete que mas nos Estados Unidos tá bizarro, velho. Jornalismo aqui. Tá bizarro. E aproveitando então que não é coisa de ver 1 ou 2, é ver 20, 30 no ar assim, ó. As luzinhas no ar, é bizarro. Produtora Ira Morato, cara, sem ela não sai essa série. A gente tem o Heitor Costa, que foi meu guia no Pará. Agora você pensa, a parada foi feita em 77, só apareceu agora. Essa semana teve 3 dias que eu dormi 5 horas da manhã com ele. A gente até brincou. 77, velho. Tem o quê? 50 anos? Da casa ali, ele de quase. E também, claro, César Gaglione, que fez. Só apareceu agora, velho. A outra parte do jornalismo também enfim, né, que deu essa complementada. E, cara, isso foi um trabalho que, tipo assim, a gente conseguiu... Com o IA fica mais difícil de mentir, né? São negativos. Com inteligência artificial é muito mais fácil você mentir para as pessoas hoje, né? Assim, é inédito. Enganar as pessoas hoje, né? Tem uma falar que é assim... Olha, eu acabei de ver um extraterrestre aqui, ó, tá voando, mandou tchauzinho pra mim lá da janelinha dele. A gente tem uma sequência que seriam. E como é que a gente fez a construção pra gente saber que isso é legítimo? A gente foi lá naquela entrevista do Holanda que vocês viram aqui agora, e a gente foi batendo. E lá ele fala a história do carimbo, ele legitima o vazamento da revista UFO. Então a gente sabe que aquele é legítimo. Então, por mais que a aeronáutica nunca vai falar que o negócio é dele, Flávio já faleceu, infelizmente, a gente tem o Holanda confirmando como um ex-membro, ele já era membro ainda, só tinha dado baixa, né? Ele era como membro da aeronáutica, ele confirma que os vazamentos são legítimos, então a gente sabe que esse material é legítimo por conseguinte, né? E é claro que esse estudo aqui não acabou, a gente ainda tem que fazer um monte de verificações também, pra gente tentar saber que encontro foi esse, e por aí vai. A gente sabe onde alegadamente foi, a gente sabe onde, porque também, eu escutei falar, eles nem sabiam onde o encontro aconteceu, tá no podcast, dia 23 de fevereiro de 1978, tá lá, a gente fala. Só que a gente fala,
Por mais que a gente alegadamente saiba que essa foto é legítima, a gente não... Talvez a gente precisa fazer verificações para afirmar categoricamente que encontra isso. Porque não tem descritivo. E aí a gente vai tentar descrever o que são essas filmagens. Essas filmagens, na verdade, elas são edições de compilações de encontros. Então, não é filmagem número 1, encontro X. Filmagem número 2, encontro Y. Entendi. Eles eram grandes compilados. Esse material aqui, inclusive, o do oficial, eu nem acho ele muito impressionante no sentido do que eles devem ter. Porque tem outros frames que são muito impressionantes, que, por exemplo, tem a famosa cena, talvez, da bola de futebol americano que o Holanda vê, que ele descreve, né? Que, inclusive, é algo que até o ufólogo erra isso. Não tem filmagem de ser, tá, gente? De ser, porque a pessoa fala que o Holanda teria filmado seres. Então é isso que eu me confundo. De seres só tem relatos. O que acontece? Esse é o caso da Olaria Koifer. Tinha uma galera, uma olaria faz questão do tijolo, né? Tijolo. E aí o que acontece? Tem um relato de um funcionário que foi caçar, ele vê a porra de uma luz descendo e desce um ser de dentro da luz. E ele é perseguido e sai correndo pela água, encontra a galera que foi com ele num grupo, ele pede ajuda pro grupo, o grupo vê a porcaria do alien seguindo o cara, todo mundo sai correndo. O relato é esse. Tu imagina, moleque? Aí o Holanda descobre... Porra, ia me cagar de medo ver extraterrestre correndo atrás de mim, velho. Caralho. E vai lá com um agente do CISA, que a gente não sabe quem é, um tal do japonês. É claro que depende muito da estrutura física do bicho. Porra, tá vindo um maluco gigantesco com as lâminas na mão e, porra, musculoso. Tá, foda-se, adeus. Porra, tá vindo um magrelinho lá, o cara primeiro toco de madeira e fala, vem, filha da puta. Aí ele saca uma arma e me dá um balaço, aí não tem como eu saber. Mas se olhar pela estrutura física, você vê se você tanca ou não, né? E aí, a fita aí, gente, a fita aí. Aí, cara, mudou, porque aí eu sou muito mais essa fita aí do que a fita de Varginha. Então... Caramba aí, ó. Se alguém aí tiver, ó, entra em contato lá com o Andrei, cara. Ele já tá aí, ó, com todo o material, ó. Esse papo aí da olaria é bizarro também, velho. Os caras fugindo de extraterrestre a pé. Maluco perseguindo na corrida, na carreira. Caralho. Material, o que acontece? Tem uma questão nele. Ele é um fotograma. A gente sabe que ele é de uma filmagem. Só que isso aqui, o que a gente tem, não é negativo de Super 8. Isso é algo que as pessoas estão se confundindo. Elas estão falando, filme Super 8 encontrado. Parte do filme Super... Isso não é uma filmagem Super 8. Isso é alguém tirando foto do momento da projeção do filme Super 8. E a gente tem algumas suposições, porque isso aqui é 35mm. Isso aqui não é 8mm. Isso aqui é 35mm. Então tava passando esse vídeo... E alguém com uma câmera fotográfica em preto e branco tirou fotos. A gente tem algumas suposições do porquê isso foi feito. Talvez, sabendo que seria confiscado, porque alegadamente foi confiscado pela aeronáutica. Sim. Talvez, sabendo que iria ser confiscado... Era o jeito de guardar. Era o jeito de guardar. Entendi. Ou seja, era uma cópia do material, ou então... ele estava fazendo uma espécie de thumbnail, em vez de ser pro YouTube, pro relatório. Porque no relatório tem também fotogramas. Então você precisa tirar foto. Você não vai colocar um ponto .mp4 num papel, né? Você vai tirar foto daquilo que está sendo feito, né? Então talvez ele também... tenha sido para isso, para colocar no relatório. Então, em tese, a aeronáutica, quem estava envolvido, não faz ideia do que eram esses objetos de luz. Esse corpo de luz que eles chamam de corpo. Não, calma. Quem participou da Operação Prato sabe. Aí, você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow... Maneiro, hein? Dá pra você virar... Porra, o maluco aparecer com esses dados aí é bizarro, tá? O cara aparecer com esses dados aí, velho, com esse tanto de... Porra, é a primeira vez que eu vi, dessas paradas tudo que eu acompanho aí, é a primeira vez que eu vi o cara chegar com negativo. Tá aqui, ó, isto é um negativo, né? Os caras falam, eu tenho vídeo, eu tenho a imagem, eu tenho a gravação, mas ninguém chega com negativo. É um bagulho que o cara tirou a foto e gravou aquela porra, salvou. Isso eu nunca tinha visto, é a primeira vez, velho. Bolado, isso foi maneiro. Novamente, ninguém afirmou que essa porra é de gente, de serizinhos que vem de outro planeta.